Se esse vídeo apareceu para você, é um sinal de que essa história precisa ser ouvida. É algo que eu nunca esqueci e sei que nunca vou conseguir esquecer. E se você quiser me ajudar, inscreva-se no canal clicando no botão de se inscrever. Isso vai me ajudar muito no meu trabalho. O ronco do motor é minha única companhia há 23 anos. Dizem que a gente se acostuma com a solidão, mas é mentira. A gente só aprende a disfarçar melhor o vazio. Meu nome é Antônio, mas na estrada todo mundo me conhece como Tonho. 52 anos, 3 casamentos desfeitos e uma carreta Scania que conhece cada buraco da BR-153 melhor que muito engenheiro. Naquela noite de setembro, o céu do interior de Goiás estava diferente. As estrelas tinham sumido atrás de nuvens pesadas e um vento quente soprava, trazendo aquele cheiro de chuva que a gente conhece bem. Tinha acabado de passar por Porangatu, carregado de produtos hospitalares com destino a Palmas. O rádio mal pegava, só chiado. Até as cigarras pareciam ter feito um pacto de silêncio. Desde que perdi a Cláudia para o câncer há 3 anos, a estrada virou mais que trabalho, virou refúgio. É mais fácil lidar com a dor quando você tem quilômetros de asfalto pela frente. O problema é que tem noite que nem toda a distância do mundo é suficiente para fugir das lembranças. Parei num posto perto de Minaçu para abastecer e tomar um café. Desses cafés ralo que a gente encontra em posto de beira de estrada, mas que salvam a gente da solidão da madrugada. O céu já ameaçava desabar quando voltei para o caminhão. Foi quando notei que tinha algo diferente no ar. Aquela sensação estranha, sabe? Como se o destino estivesse preparando alguma coisa. O Jorge, frentista mais antigo do posto, veio até mim com aquele jeito manso dele. Tonho, tem previsão de temporal bravo. Melhor esperar um pouco. Agradeci o aviso, mas tinha horário para cumprir. Na vida de caminhoneiro, a gente aprende que tempo é mais que dinheiro. É sobrevivência. Liguei o caminhão, o motor roncou familiar. As primeiras gotas começaram a cair, grossas, barulhentas no para-brisa. Engatei a primeira, os faróis cortando a escuridão que começava a se formar. O asfalto já estava ficando escorregadio e aquela sensação estranha só aumentava. Não sabia ainda, mas aquela seria a noite que mudaria tudo. Às vezes, o destino escolhe as piores condições para nos apresentar os melhores encontros. E foi numa das curvas mais perigosas da BR-153, debaixo de uma chuva que parecia querer lavar toda a solidão do mundo, que eu a vi pela primeira vez. Os faróis cortaram a cortina de chuva e iluminaram algo que fez meu coração apertar. Uma figura feminina cambaleava pela beira da estrada, uma mão apoiada nas costas, a outra protegendo a barriga. O uniforme azul claro encharcado denunciava que era uma trabalhadora, talvez doméstica ou faxineira. Mas foi a expressão em seu rosto jovem que me fez pisar no freio sem pensar 2 vezes. 23 anos de estrada me ensinaram a ser cauteloso. Já vi muito golpe, muita armadilha disfarçada de pedido de socorro. O Jorge, lá do posto, sempre dizia que bondade na estrada pode custar caro. Mas tinha algo diferente ali. Algo no jeito como ela andava, como se cada passo custasse um pedaço da alma. Parei o caminhão alguns metros à frente, deixando as setas de emergência piscando. A chuva castigava com força agora, e os trovões sacudiam o céu de Goiás, como se quisessem partir o mundo ao meio. Através do espelho retrovisor, vi quando ela parou de andar, assustada com o caminhão. Vai embora, Tonho, pensei comigo mesmo, os dedos tamborilando nervosos no volante. Não é problema seu. Mas a voz da Cláudia ecoou na minha cabeça. Clara, como se ela estivesse ali do meu lado. A gente nunca sabe quando vai ser o anjo de alguém, ela sempre dizia. Peguei a capa de chuva no banco do passageiro e desci. O vento gelado cortou meu rosto, trazendo aquele cheiro forte de terra molhada que só o cerrado tem. Aproximei-me devagar,
mantendo distância respeitosa. Moça, tá precisando de ajuda? Ela ergueu o rosto e o que vi me partiu o coração. Não devia ter mais que 25 anos, mas seus olhos carregavam o peso do mundo. Lágrimas se misturavam à chuva que escorria por seu rosto. Eu não sei se posso confiar. Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro, engolido pela tempestade. Meu nome é Antônio, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Tô indo para Palmas, mas posso ajudar a senhora a chegar em algum lugar seguro. Mantive as mãos à vista, querendo passar confiança. Não pode ficar aqui na chuva, ainda mais nesse estado. Ela passou a mão pela barriga num gesto protetor. 7, talvez 8 meses de gravidez, calculei. Preciso chegar em Arraias, disse finalmente. Mas não tenho dinheiro para passagem. E sua voz falhou. E vi quando suas pernas fraquejaram. Corri para ampará-la, esquecendo toda a cautela. Ela se encolheu por um instante, mas aceitou meu apoio. De perto, notei os machucados nos braços, as marcas de dedos que a manga curta do uniforme não conseguia esconder. Vem, vamos sair dessa chuva. Ofereci a capa que ela aceitou com mãos trêmulas. Tem um restaurante aqui perto. A dona Zefa é gente boa. A senhora precisa se aquecer, comer alguma coisa. Não posso, ela sussurrou. A voz embargada. Ele vai me achar. Ele sempre acha. Um trovão especialmente forte nos fez pular. A chuva aumentou ainda mais e senti ela tremer violentamente sob meu apoio. Foi quando notei que não era só de frio ou medo, eram contrações. Moça, a senhora está em trabalho de parto? Seus olhos se arregalaram em pânico. Não, pode ser agora. Ainda faltam 2 semanas. Mais uma contração a fez dobrar o corpo, e dessa vez o gemido de dor ecoou pela noite. Naquele momento, todas as dúvidas e receios se dissiparam. Às vezes, Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, mesmo que pareça a hora errada. A Cláudia costumava dizer que não existem coincidências, só propósitos disfarçados de acaso. Me escuta, falei firme, mas gentil. Eu não sei o que aconteceu com a senhora, de quem está fugindo, mas agora tem 2 vidas precisando de ajuda, e eu prometo que não vou deixar nada de ruim acontecer com vocês. Ela me olhou longamente, como se buscasse algo em meu rosto que provasse que podia confiar. A chuva continuava caindo, impiedosa, mas ali, naquela curva escura da BR-153, algo maior que nós dois estava acontecendo. Marina, ela disse por fim. Meu nome é Marina. E assim, debaixo de uma tempestade no coração do Brasil, começou uma história que mudaria nossas vidas para sempre. O restaurante da Dona Zefa estava quase vazio àquela hora. Apenas 2 caminhoneiros conversavam num canto, suas vozes abafadas pelo barulho da chuva, que continuava castigando o telhado de zinco. Marina sentou-se numa mesa afastada, as mãos ainda tremendo enquanto segurava a xícara de chá que Zefa preparou assim que nos viu entrar. Tem canela e gengibre, Zefa explicou com aquele jeito maternal que só as mulheres do interior têm. Ajuda nas contrações. E saiu discretamente, não sem antes me lançar um olhar preocupado. Marina bebericou o chá em silêncio, os olhos fixos na janela embaçada. As contrações tinham diminuído, mas sua respiração ainda estava irregular. O uniforme encharcado começava a secar, revelando o nome bordado no bolso. Casa dos Monteiro. Quer me contar o que aconteceu? Perguntei suavemente, depois de alguns minutos. Não precisa falar se não quiser, mas talvez eu possa ajudar melhor se souber. Ela respirou fundo, suas mãos apertando a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Trabalhava na casa dos Monteiro há 8 meses, começou, a voz tão baixa que precisei me inclinar para ouvir. Casa grande, família importante de Porangatu.
O doutor Ricardo Monteiro, todo mundo conhece. Empresário, político, ela engoliu em seco. Um monstro. Meu estômago embrulhou. Já tinha ouvido falar dos Monteiro. Gente poderosa, daquelas que compram a lei quando ela não está ao seu favor. No começo era só um emprego, bom salário, carteira assinada, precisava do dinheiro. Tenho uma filha de 6 anos que mora com minha mãe em Arraias. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas então ele começou. Uma contração mais forte a fez parar, suas unhas cravando na borda da mesa. Esperei pacientemente, sentindo um nó se formar na minha garganta. Começou com olhares, depois comentários. Eu tentava evitar ficar sozinha. Sempre dava um jeito de limpar os cômodos quando a esposa dele estava em casa. Mas naquele dia, sua voz falhou. Naquele dia, ela tinha ido para Goiânia. E ele não precisou terminar. O tremor em suas mãos, o medo em seus olhos contavam o resto da história. Senti um gosto amargo na boca, uma raiva surda crescendo no peito. Depois disso, tentei pedir demissão. Ele riu. Disse que ninguém acreditaria em mim, que eu perderia tudo. E estava certo. Marina passou a mão pela barriga inchada. Quando descobri a gravidez, ele mudou, ficou furioso, começou a me ameaçar, disse que ia me destruir, tirar minha filha de mim. Um trovão especialmente forte fez as janelas do restaurante tremerem. Os outros caminhoneiros já tinham ido embora, deixando apenas o som da chuva e o peso daquela confissão no ar. Aguentei o quanto pude, mas hoje ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Hoje ouvi ele no telefone, combinando com alguém, dizendo que assim que o bebê nascesse, iam resolver o problema, que conhecia uma família do Maranhão que pagaria bem por um recém-nascido. Meu sangue gelou. Tráfico de bebês. A escuridão humana não tinha limites. Peguei minha bolsa e saí correndo. Nem troquei de roupa, só corri. Sua voz embargou. Preciso chegar em Arraias. Minha mãe, ela é a única que pode me ajudar agora. Mas o bebê... Outra. Contração a fez gemer. O bebê não devia vir agora. É cedo demais. Olhei pela janela. A tempestade tinha piorado, transformando a BR-153 num rio de lama vermelha. O hospital mais próximo ficava em Gurupi, a quase 200 quilômetros dali. Arraias era na direção oposta. Foi quando vi os faróis. 2 caminhonetes pretas entrando no pátio do restaurante, os vidros escuros refletindo os relâmpagos. O rosto de Marina perdeu a pouca cor que tinha. Me acharam, sussurrou, o terror evidente em sua voz. Meu Deus, eles me acharam. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Levantei-me rapidamente, jogando algumas notas na mesa. Dona Zefa! Chamei baixinho. A senhora apareceu na porta da cozinha. Tem saída pelos fundos? Ela entendeu na... Ora, anos de estrada ensinam a gente a reconhecer quando alguém precisa desaparecer. Pela despensa, respondeu, já em movimento. Dá na estrada vicinal, vão rápido. Ajudei Marina a levantar, sentindo seu corpo tremer violentamente contra o meu. Do lado de fora, ouvi portas de carro batendo, vozes masculinas se aproximando. Confia em mim? Perguntei, olhando nos olhos dela. Marina assentiu, uma mão na barriga, a outra apertando o meu braço. Então vamos. Essa criança não vai nascer nas mãos deles. A estrada vicinal era puro barro vermelho. O caminhão derrapava. Perigosamente, enquanto eu tentava manter o controle, os limpa-parabrisas mal dando conta da chuva torrencial. Marina estava encolhida no banco do passageiro, respirando pesadamente, uma mão agarrada à porta e outra à barriga. Aguenta firme, murmurei, mais para mim mesmo que para ela. Os faróis das caminhonetes apareciam e desapareciam no espelho retrovisor, como olhos demoníacos nos perseguindo na escuridão.
Conhecia aquela região como a palma da minha mão. A vicinal cortava uma área de fazendas e acabava se conectando com a BR-242, que poderia nos levar até Arraias. Mas eram quase 400 quilômetros e Marina claramente não aguentaria tanto. Tonho! Sua voz saiu entrecortada pela dor. As contrações estão mais fortes. Xinguei baixinho. O velocímetro marcava 40 km/h. Era o máximo que conseguia fazer naquele lamaçal. Um trovão ensurdecedor fez o caminhão vibrar inteiro e, por um instante, os faróis iluminaram uma placa meio coberta pelo mato. Fazenda Santa Clara, 3 km. Meu coração disparou. Conhecia a dona daquela fazenda. Marina, me escuta, falei, tentando manter a voz firme enquanto desviava de mais um buraco. Tem uma pessoa que pode nos ajudar. Dona Conceição, parteira antiga da região. Mora nessa fazenda aqui perto. Uma contração particularmente forte a fez gritar. Suas unhas cravaram no banco de couro e vi quando uma mancha escura se formou entre suas pernas. A bolsa, ela ofegou. Tonho, a bolsa estourou. O ronco dos motores atrás de nós ficava mais próximo. Eles conheciam melhor aquelas estradas, tinham carros mais potentes. Era questão de tempo até nos alcançarem. Foi quando vi a entrada da fazenda. Um caminho estreito, quase escondido entre duas paineiras gigantes. Girei o volante bruscamente, sentindo o caminhão protestar contra a manobra forçada. Segura firme! O chacoalhar era violento. Marina gemia a cada solavanco, suas mãos agora agarradas à barriga, como se quisesse impedir o bebê de nascer ali mesmo. Os galhos das árvores arranhavam a lataria, faíscas voando quando batiam nas laterais do caminhão. Através da cortina de chuva, finalmente avistei as luzes da sede. Uma casa grande de 2 andares, típica construção antiga do interior. Parei o caminhão derrapando na frente da varanda, mal tendo tempo de desligar o motor antes de pular para ajudar Marina. As contrações agora eram quase contínuas. Ela mal conseguia ficar em pé, seu corpo todo tremendo com o esforço. A chuva continuava impiedosa, transformando tudo em sombras distorcidas na escuridão. Conceição! Gritei, minha voz competindo com os trovões. Conceição, pelo amor de Deus! A luz da varanda se acendeu. Uma figura apareceu na porta, espingarda em punho. Reconheci os cabelos brancos presos num coque severo. Quem tá aí? Conceição, sou eu, Tonho. Preciso de ajuda. Mulher em trabalho de parto. Ela baixou a arma no mesmo instante, já descendo os degraus da varanda. Santa Mãe de Deus! Exclamou ao ver o estado de Marina. Traz ela para dentro, rápido! Mal tínhamos chegado à porta quando o som dos motores cortou a noite. As caminhonetes tinham nos achado. Tonho! Marina agarrou meu braço com força sobre-humana. Não deixa eles levarem meu bebê. Por favor. Conceição olhou da Marina para as luzes que se aproximavam, entendendo a situação num piscar de olhos. Sua expressão endureceu. Leva ela para o quarto dos fundos, ordenou, já pegando a espingarda de novo. Conheço esse tipo de perseguição. Nenhum homem vai passar por essa porta hoje. Marina soltou outro grito de dor, suas pernas cedendo completamente. Peguei-a no colo, sentindo seu corpo tremer com as contrações. O bebê, ela ofegou. Tá vindo. Meu Deus, ele tá vindo. Conceição já estava em movimento, gritando ordens para alguém dentro da casa. Maria, água quente e toalhas limpas, depressa! O som de portas batendo lá fora ficava mais próximo. Vozes masculinas, passos pesados na lama. Marina agarrou minha camisa, seus olhos arregalados de pavor. Não me deixa, não vou deixar, prometi, carregando-a pelo corredor escuro. Ninguém vai fazer mal a vocês, ninguém. E ali, numa fazenda perdida no interior de Goiás, enquanto a tempestade rugia lá fora e homens perigosos se aproximavam, uma nova vida lutava para vir ao mundo. Uma vida que eu jurava nasceria em liberdade.
O quarto dos fundos era pequeno, iluminado apenas por um lampião antigo e os relâmpagos que ocasionalmente cortavam o céu. Marina estava deitada numa cama de ferro, seu rosto contorcido em dor, enquanto Conceição e Maria, sua ajudante, preparavam tudo para o parto. Tonho! A voz de Marina era quase um grito. Não sai daqui, por favor! Apertei sua mão, sentindo os ossos frágeis sob minha palma calejada. Tô aqui, não vou a lugar nenhum. Batidas violentas ecoaram pela casa. O som de punhos contra a madeira misturado aos trovões. Abram essa porta, uma voz masculina trovejou. Sabemos que ela tá aí dentro. Conceição terminou de lavar as mãos e se posicionou entre as pernas de Marina. Seus olhos, duros como pedras, encontraram os meus. Cuida da porta, ordenou. Não deixa ninguém entrar nesse quarto. Mais batidas, mais gritos. O bebê escolhera a pior, ou talvez a melhor, hora para nascer. Tonho! Marina agarrou meu braço quando fiz menção de me afastar. Seus olhos estavam arregalados de medo. Se alguma coisa acontecer comigo, minha filha, em arraias... Shhh! Cortei suavemente. Nada vai acontecer. Você vai conhecer esse bebê e depois vamos buscar sua menina. Eu prometo. Um estrondo violento sacudiu a casa. Tinham arrombado a porta da frente. Maria! Conceição chamou sua ajudante. Fica com ela, Tonho, vem comigo. Destranquei a antiga gaveta da cômoda que Conceição tinha me indicado minutos antes. Dentro, uma Winchester 22, reluzente. Peguei-a com mãos firmes. Anos de caça na juventude voltando à memória. Onde ela tá? As vozes masculinas estavam mais próximas. Posicionei-me no corredor, a arma apontada para a única entrada do quarto. Conceição estava ao meu lado, sua espingarda pronta. É sua última chance, gritei, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Deem-o fora daqui. Passos pesados no corredor. Sombras dançando nas paredes, o cheiro de terra molhada e suor invadindo o ar. Foi quando o primeiro homem apareceu, alto, terno encharcado, olhos frios como uma cobra. Reconheci na hora, Ricardo Monteiro. Isso não é da sua conta, caminhoneiro. Sua voz era macia, perigosa. Me entrega a Marina e ninguém precisa se machucar. Um grito dilacerante cortou o ar. O trabalho de parto estava no auge. Sai da minha casa. A voz de Conceição era puro gelo. Ou vai sair com chumbo nas costas. Monteiro riu, um som sem humor. Fez um gesto com a cabeça e mais 3 homens apareceram atrás dele. Todos armados. Você não entende, velha. Essa criança é minha e eu sempre consigo o que é meu. Essa criança é fruto de um crime, cuspi as palavras. E você não vai tocar num fio de cabelo dela. O som de mais um grito, seguido pelo choro forte de um bebê. O primeiro choro. O milagre da vida ecoando pelas paredes daquela casa velha. Vi algo mudar nos olhos de Monteiro. Uma fúria animal, primitiva. Ele levantou a arma. Tudo aconteceu em segundos. O clarão de um relâmpago iluminou o corredor no exato momento em que ele atirou. Conceição foi mais rápida. O estrondo de sua espingarda foi ensurdecedor no espaço fechado. Monteiro cambaleou para trás, a manga do terno tingindo-se de vermelho. Seus capangas recuaram, surpresos com a reação. Próxima bala vai ser no peito, Conceição anunciou, já engatilhando novamente. Reza para eu não ter que usar. Nesse momento, sirenes começaram a soar ao longe. Maria tinha conseguido ligar para a polícia sem que percebêssemos. Isso não acabou, Monteiro rosnou, pressionando o braço ferido. Mas havia medo em seus olhos agora. Acabou sim, respondi, mantendo a Winchester firme. E você vai pagar por tudo que fez. Os homens recuaram, arrastando Monteiro com eles. O som das sirenes ficava mais forte. Só quando ouvi os carros partindo, permiti-me relaxar. Minhas pernas tremiam, o coração batendo como um tambor no peito. Tonho! A voz de Maria chamou do quarto. Vem ver!
Entrei correndo, ainda segurando a arma, e então congelei. Marina estava recostada nos travesseiros, exausta, mas sorrindo. Em seus braços, embrulhado num lençol limpo, um pequeno embrulho se mexia. "É uma menina", ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Quer segurar?" Coloquei a Winchester de lado com cuidado. Minhas mãos, calejadas por décadas de volante, tremiam quando peguei aquele pequeno milagre. A bebê abriu os olhos, tão escuros e profundos quanto o céu lá fora. E naquele momento, olhando para aquela vida nova que tinha ajudado a proteger, entendi o que Cláudia sempre dizia sobre anjos disfarçados de acaso. Lá fora, a tempestade começava a passar. A chuva tinha parado quando os primeiros raios de sol começaram a dourar o horizonte goiano. O cheiro de terra molhada invadia a varanda da fazenda, onde eu estava sentado, observando a estrada de barro que serpenteava entre as paineiras. Meus olhos ardiam de cansaço, mas meu coração estava mais leve do que em anos. Dentro da casa, Marina finalmente dormia, a pequena Clara, nome escolhido em homenagem à fazenda que se tornara seu primeiro abrigo, aninhada seguramente em seus braços. A polícia tinha passado a madrugada toda tomando depoimentos. O delegado, um homem sério chamado Jerônimo, conhecia bem a família Monteiro. "Não é a primeira vez", ele disse, balançando a cabeça, "mas vai ser a última." Conceição se aproximou, 2 xícaras de café fumegante nas mãos. Sentou-se ao meu lado no banco de madeira gasta, me oferecendo uma das xícaras. "Sabe, Tonho", ela começou, sua voz carregando a sabedoria de décadas. "Em 50 anos como parteira, vi muito nascer e morrer nessas terras. Mas hoje vi algo diferente nascer." Tomei um gole do café, deixando o calor da bebida aquecer minha alma cansada. "O que a senhora viu, dona Conceição?" "Vi esperança", ela respondeu simplesmente. "Vi um homem que tinha desistido de acreditar encontrar sua fé de novo. Vi o medo ser vencido pelo amor." Fechei os olhos, sentindo o sol da manhã no rosto. Pensei em Cláudia, em como ela teria orgulho desse momento. Pensei em todas as noites solitárias na estrada, quando achei que Deus tinha me abandonado. Como estava errado. A porta da casa se abriu e Maria saiu apressada. "Tonho, a Marina acordou. Tá perguntando por você." Encontrei Marina sentada, na cama, amamentando Clara. Havia uma paz em seu rosto que não estava lá na noite anterior. Quando me viu, sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "O delegado ligou", ela disse suavemente. "Monteiro foi preso. Parece que não era só eu. Outras mulheres começaram a falar também, anos de crimes vindo à tona." Sentei na beirada da cama, observando aquela cena que nunca imaginei presenciar. "E agora? O que você pretende fazer?" "Primeiro, buscar minha Alice em Arraias." Ela respondeu, passando o dedo delicadamente pelo rosto de Clara. "Depois, não sei. Tenho medo, Tonho. Mesmo com ele preso, ainda me sinto perdida?" Completei. Ela assentiu. "Sabe?" Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. "Tem uma cidade pequena no Tocantins, Guaraí. Minha irmã mora lá, tem uma pousada. Ela sempre reclama que precisa de ajuda para administrar o lugar." Fiz uma pausa, reunindo coragem. "Se você quiser, quer dizer, não precisa decidir agora, mas..." "Você está me oferecendo um emprego?" Ela perguntou, um brilho diferente nos olhos. "Estou oferecendo um recomeço", corrigi, "para você e para as meninas. Um lugar seguro, longe de tudo isso. E eu estava mesmo pensando em reduzir as viagens, fazer só rotas mais curtas. Guaraí podia ser um bom ponto de parada." Marina ficou em silêncio por um momento, olhando para a filha recém-nascida. Clara tinha parado de mamar e agora dormia serenamente, alheia ao peso das decisões que aconteciam ao seu redor.
Por que você está fazendo tudo isso, Tonho? Ela perguntou finalmente. Você nem me conhecia. Me levantei, caminhando até a janela. O sol já estava alto, transformando as poças da tempestade em espelhos dourados. Sabe, Marina, passei 23 anos fugindo da vida, me escondendo na estrada. Achava que estava destinado a ser só mais um caminhoneiro solitário, carregando o peso dos outros e engolindo a própria dor. Me virei para encará-la. Mas ontem à noite, quando vi você naquela chuva, entendi o que a Cláudia sempre dizia. Às vezes, a gente precisa se perder para se encontrar de verdade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Marina. E você se encontrou? Sorri, sentindo uma paz que não sentia desde que perdi Cláudia. Encontrei algo melhor. Encontrei um propósito. Nesse momento, Clara abriu os olhos. Aqueles olhos profundos, que já tinham visto tanta coisa em tão pouco tempo de vida. Marina a ajeitou nos braços e então estendeu uma mão para mim. Eu aceito, ela disse. O emprego, o recomeço, tudo. Sentei novamente ao lado delas, segurando aquela mão que tremia não mais de medo, mas de esperança. Tem uma coisa que aprendi em todos esses anos de estrada, falei, observando Clara bocejar. É que às vezes os melhores destinos são aqueles que a gente nunca planejou. Conceição apareceu na porta, um sorriso suave no rosto enrugado. O café da manhã está pronto. E tem mais uma coisa. Ela fez uma pausa. O pessoal da cidade ficou sabendo do que aconteceu. Estão fazendo uma vaquinha para ajudar a Marina e as meninas. Já tem até roupinha para o bebê e material escolar para Alice. Marina cobriu a boca com a mão, emocionada. Mas eles nem me conhecem. É assim que funciona no interior, Conceição respondeu com simplicidade. A gente ajuda primeiro, pergunta depois. Olhei pela janela mais uma vez, vendo meu caminhão parado no pátio, ainda coberto de lama da noite anterior. Por 2 décadas, aquele caminhão tinha sido minha casa, meu refúgio, minha prisão. Agora seria diferente. Agora seria uma ponte para um novo começo. Vamos tomar café, falei, me levantando. Depois preciso dar uma ligada para minha irmã, em Guaraí, e então... sorri para Marina e Clara. Então a gente começa a nossa nova história. O sol brilhava forte lá fora, secando os últimos vestígios da tempestade. E enquanto ajudava Marina a se levantar, percebi que Cláudia estava certa o tempo todo. Não existem coincidências, só anjos disfarçados de acaso. Às vezes esses anjos aparecem na forma de uma mulher grávida numa noite de chuva, às vezes na forma de um caminhoneiro solitário precisando de redenção. E ali, naquela manhã clara de setembro, enquanto o cerrado despertava lavado pela chuva, 3 vidas quebradas começavam a se reconstituir. Porque às vezes é preciso uma noite inteira de escuridão para aprender a valorizar o amanhecer.